Ótimo dia para você, amigo produtor de todo o Brasil. Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019. Tá começando o Bom Dia Produtor e já está na sua tela imagens da oferta do De Olho na Fazenda Pitangueira, que você confere até amanhã aqui no canal do Boi. Oferta a preço fixo de 50 touros Brafor com realização da MB Leilões. É só ficar de olho aqui na nossa programação para você aproveitar essa mega oportunidade, fechando com chave de ouro o ano de 2019. E nós estamos juntos aqui para mais uma semana, começando aqui a programação ao vivo do Canal do Boi. Muito bom ter você aí na nossa companhia, que a sua semana seja muito especial e abençoadíssima pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente segue junto até às 8h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar, entre outros assuntos, de como fechou o mercado do boi gordo na última sexta-feira. Uma semana que foi marcada por quedas nos preços. E você vai ver também. A lavoura de soja no Mato Grosso está indo muito bem nesta safra 2019-2020. A preocupação dos produtores agora é a prevenção com a ferrugem asiática. De Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, eu trago informações sobre o lançamento do Exatrem, uma composição capaz de transportar até 200 toneladas de toras de eucaliptos de uma só vez. E tem uma matéria muito legal também preparada pela nossa colega Rosa Cabral, que fala para você, que mostra para você aí quais são os cortes de carne que podem ser retirados aí da carcaça do animal e como utilizá-los da melhor maneira. Vale a pena ficar ligado. E claro, tem muito mais para você. Bom Dia Produtor está só começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 7h05, começando efetivamente esta edição do Bom Dia Produtor. E eu destaco para você que o governo federal quer ampliar os investimentos em rebanhos estratégicos que geram emprego e renda no Nordeste. A meta é capacitar produtores locais para qualificar a produção de caprinos e ovelhas. De Brasília, Saulo Lopes tem as informações. O Ministério da Agricultura vai investir 7 milhões de reais em inovação tecnológica na produção de caprinos e ovinos no semiárido brasileiro. Os polos de destinos desses recursos são Bacia do Jacuípe, na Bahia, Cariri, paraibano, Sertão de Pernambuco, Sertão dos Inhamuns e Vale do Paim, no Piauí. Estão previstas, entre as ações desses recursos, a capacitação de 500 técnicos locais e também técnicos agrícolas em temas como inseminação artificial, caprino leiteiro e nutrição animal. O Ministério da Agricultura já fez um investimento no primeiro semestre deste ano de 10 milhões de reais na capacitação de 50 mil famílias de 4 estados do Nordeste. E ao complementar com esse investimento, ele espera que pelo menos cerca de 3 milhões de reais serão gerados por mês de renda para as famílias desses estados. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, vamos falar de mercado, agora vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Hoje quem nos traz as informações é o analista Iberville Neto. O que nós temos observado é a continuidade da pressão de baixa, só que com um volume pequeno, mínimo de negociações. Então, as referências elas têm cedido, mas a oferta de gado não está abundante. Isso é mais pressão por parte da indústria, que também não tem grande demanda por gado, devido ao período do ano. Então, já existem programações feitas para as próximas semanas em diversas indústrias, e isso diminuindo a demanda, e é um período também no qual a produção para o final de ano já foi feita. A gente já está, a movimentação maior daqui em diante é no varejo, então o atacado já não está com a preocupação para a produção de volume de carne pensando no final de ano. Isso já foi resolvido basicamente. Então, isso faz com que os frigoríficos testem o mercado e pressionem na tentativa de fazer com que a volta do mercado, de uma movimentação maior, ocorra em patamares menores. Então,
Claro que lembrando que nós tivemos altas fortes nos últimos meses, mas o mercado hoje ele está mais testado do que ofertado. Então, mas isso tem ocorrido valores abaixo da referência, acabam que as referências cedem também, mesmo que em volume menor de negócio. Bom, a semana encerrou com os preços em queda. Vamos dar uma olhada para saber como é que foi essa queda? A gente continua trazendo para você cotações do boi gordo, ainda com apuração da Scott Consultoria. E os preços que eu vou te mostrar agora são para uma boiada comum à vista e livres de furo rural. Vamos começar pela região sudeste com os preços mínimos. Está aqui já na minha tela para você acompanhar em casa também. Destacando para você São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na região sudeste nós tivemos quedas de R$ 7,00 no norte de Minas Gerais, queda de R$ 4,00 também no Espírito Santo. No sul, a queda também foi de R$ 2,00 no Paraná e queda também de R$ 13,00 em Santa Catarina. O mesmo cenário de queda a gente pode presenciar aí no Centro-Oeste. Primeira tela que destaca Goiás e Mato Grosso do Sul, nós tivemos queda de R$ 2,00 em Goiânia, queda de R$ 1,00 no sul de Goiás. Tivemos uma alta de R$ 13,00 em Dourados aqui no Mato Grosso do Sul. Na segunda tela do Centro-Oeste, com destaque para Mato Grosso, cenário também de queda. Queda de R$ 1,50 em Cuiabá, queda de R$ 1,00 no norte do estado, queda de R$ 13,00 no Sudeste e de R$ 4,00 no Sudoeste do Mato Grosso. No Nordeste, a mesma situação se repete. Depois da grande alta que nós tivemos, tivemos uma queda de R$ 4,50 no sul da Bahia e queda de R$ 3,00 no Maranhão. No Nordeste não é diferente. Queda de R$ 2,00 em Rondônia e também no sul do Tocantins. Bom, e a ferrugem asiática da soja está presente nas lavouras dos estados de Paraná e Minas Gerais, mas ainda não tem registro no Mato Grosso. Por isso, os produtores devem ficar atentos ao manejo correto. Valdir Pacheco tem as informações. A ferrugem asiática da soja é a doença mais severa na cultura da soja. É o que demanda maior investimento dos produtores. Seu principal dano é a desfolha precoce, impedindo a completa formação dos grãos, com consequente redução da produtividade. O nível de dano que a doença pode ocasionar depende do momento em que ela incide na cultura, as condições climáticas desfavoráveis à sua multiplicação. Os danos podem chegar a cerca de 70% em uma lavoura. O primeiro relato da ferrugem asiática no Brasil começou pela região sul, na safra 2001-2002. A partir deste momento, os produtores passaram a fazer o manejo integrado nas lavouras. Os fungicidas são atualmente uma das grandes ferramentas para o controle da doença, mas muitas vezes pode ter o seu potencial reduzido dado a forma incorreta como é aplicada, o que pode não pegar todas as camadas da planta. Divisa ali Paraná com o Paraguai. Então foi esse primeiro relato. Então na safra 2001 e 2002 foi muito alarde, mas nós não tivemos relatos de perda significativa. Nós tivemos sim relatos de perdas bem intensas a partir da safra 2002-2003. Até na data de hoje, 13 de dezembro, nós não observamos relatos de a presença de ferrugem no estado do Mato Grosso. Tá? Mas ela já foi relatado, vocês podem conferir no site do consórcio que já tem relatos no estado do Paraná. Então, Paraná, Minas Gerais, então, a partir de agora, o produtor tem que ficar antenado que ferrugem está presente? Ela está presente. Ambiente propício para ocorrer, nós temos. Olha só como está, nós estamos em uma plena invernada. A soja, ela já está na sua fase reprodutiva, já está fechando, no caso desse talhão aqui, já está fechando as entrelinhas. Então, aqui, a minha recomendação para esse talhão é já fazer uma pulverização preventiva desse material. A escolha de cultivar precoce pode ser uma ferramenta no manejo da ferrugem, no período em que as condições climáticas ficam desfavoráveis. Dos pilares do manejo é esse escape. Quando mais cedo eu plantar, eu estou fugindo dos esporos. Então, se eu consigo plantar no início da época recomendada, e uma cultivar que fecha esse ciclo bem rápido, ela está fugindo da doença. Consequentemente, eu tenho um menor número de pulverizações e um custo, então, de conduzir essa lavoura é menor. Porém, eu corro o risco também dos veranicos que ocorrem no início da safra. Então,
infelizmente, o produtor ele tem que fazer essa escolha. É arriscada, toda safra é um jogo, é uma roleta, né? É preciso que o produtor fique atento às boas práticas na pulverização para o enfrentamento da ferrugem. Primeiro, ter um produto bom. Segundo, a tecnologia, você fazer uma manutenção do seu aparelho, o pulverizador. Ambiente, como está o clima? De maneira geral, os fungicidas me dão em média 14 dias de período residual, desde que não chova depois da aplicação. Então, eu gosto de ter no mínimo 4 horas. Terminou a pulverização, 4 horas sem chover. Por quê? Quando o produtor entra para pulverizar, às vezes eu já tenho orvalho, eu já tenho uma diluição da cauda no orvalho que está na planta. Segundo, apliquei, choveu, não dá tempo da planta absorver. Ainda mais se tiver numa situação de alta umidade, não vai ser bom. Então, o produtor ele tem que se atentar a isso, ficar de olho nas condições meteorológicas da semana de aplicação e assim que terminou a aplicação, tomara que dê certo 4 horas pelo menos sem chuva. Quanto menos chuva depois que terminou a pulverização, maior vai ser esse período residual do fungicida na planta. Nesse momento crítico, que é o período de maior incidência da chuva, o monitoramento é o mais recomendado. E no Mato Grosso, até o momento, né, não está tendo relatos de presença de ferrugem. Então, mas já está tendo no Brasil. Então, nesse caso, a doença já está no território nacional. Ela vai chegar aqui. Quando vai chegar, a gente não consegue prever. Então, à medida que a soja já está fechando ou terminou de fechar, é interessante, então, que o produtor faça a sua, se já não fez, fazer sua primeira pulverização, porque a gente está entrando numa invernada. Depois, se eu tiver uma invernada de 4, 5 dias, eu não consigo pulverizar, porque pulverizou, a água da chuva vai lavar. Então, o importante é o monitoramento, fazer uma aplicação preventiva no momento que está fechando a lavoura, mesmo que já não pegue tanto as folhas baixeiras, como eu mostrei, mas proteja bem. Quanto mais aberta a lavoura, melhor ela vai ser protegida. Mas não é também aplicar em V1, V2. Não, vamos no bom senso. As outras pulverizações vai ser através de um monitoramento, sempre se atentando pelas condições meteorológicas, se atentando também como está a situação da ferrugem no estado, tá? Verificando como está a evolução, como ela está caminhando e as condições meteorológicas. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, e até amanhã o Canal do Boi traz uma oferta muito especial para quem quer touros altamente capacitados para o cruzamento industrial. É o De Olho na Fazenda Braford Pitangueira, que teve início a semana passada. Você acompanhou com a gente aqui na nossa programação. Simplesmente o criatório de campeão do ranking da Associação Nacional de Criadores. São 50 reprodutores em oferta a preço fixo e amanhã, dia 17, a partir das 8h30 da noite, um leilão fecha toda essa promoção. Vamos saber um pouco mais desse evento? Acompanhando aí a reportagem do Daniel de Paula. Este é um rebanho Braford 10 vezes campeão de ranking. Mais que isso, virou sinônimo de produtividade e rendimento no pasto, no gancho e no bolso de quem investe na genética pitangueira, conhecida como a marca do Braford brasileiro, e que está à disposição em 50 touros no De Olho na Fazenda Especial Pitangueira, que começa dia 11 e termina com um leilão no dia 17 de dezembro, terça-feira, 8h30 da noite, pelo Canal do Boi. Pedro Monteiro Lopes é daqueles pecuaristas que seleciona de tudo, até os técnicos que ajudam na condução de seu negócio agropecuário, que há quase 40 anos ele toca a partir de Itaqui, no Rio Grande do Sul, com a família trabalhando junto e envolvendo tropa, integração, lavouras e um rebanho Braford que ele ostenta com 4.000 ventres, gerando touros para a sua produção de carne a campo e a venda de genética melhoradora certificada pelo SEIP, concedido por um dos maiores programas de melhoramento do país, o Delta G, que ele mesmo ajudou a fundar. Como informação é um dos insumos fundamentais para essa seleção, desde o desmame, os filtros começam a moldar a capacidade produtiva do rebanho.
Fêmeas que vão expressar sua fertilidade e habilidade maternal desde cedo. Touros que despontam como candidatos a melhoradores ao desenvolverem boas carcaças, precocidade sexual, resistência, enfim, características consolidadas em DEPs que credenciam os melhores para um mercado que, aliás, já está bastante fidelizado com esta genética. O Braford Pitangueira está em 80% dos estados. Exporta sêmen e embriões de seus campeões que deram à família mais de 1000 conquistas em diversas pistas. Mas, como apenas troféu não rende carcaça, provas de desempenho a pasto são o norte que as avaliações validam para comprovar os resultados que esse Braford pode produzir em qualquer parte do Brasil. Uma certeza que vem da adaptação de um rebanho testado durante mais de uma década no núcleo criado em Rondonópolis, no Mato Grosso, para se assegurar do poder de adaptabilidade dos seus touros. Como se não bastasse tanta garantia, o Grupo Pitangueira ainda submete os 25% melhores touros da safra ao rodeio das matrizes da empresa, a fim de testá-los em casa antes de negociá-los a partir dos 30 meses. É assim que se formatou essa venda mais que especial de 50 reprodutores que estão com 36 meses de média de vida, pesos passando dos 700 quilos de média, e que já deixam frutos na fazenda antes de ganhar os pastos do Brasil através do De Olho na Fazenda Especial Pitangueira, de 11 a 17 de dezembro, com organização da MB Leilões e Aroeira Leilões, somente na programação do Canal do Boi. Vamos falar de tecnologia agora? Vou trazer para você uma tecnologia que é oferecida pela CSJ, uma mini fábrica de ração que pode incrementar e muito na sua produção. Confere aí. O produtor de leite está sempre pensando em como aumentar a produção. A gente sempre fala em lucratividade em centavos por litro de leite, né? Ter ração de qualidade e sempre na hora são algumas das possibilidades que a mini fábrica de ração CSJ oferece. Com a mini fábrica CSJ de 1000 quilos, o produtor de leite pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. O equipamento é compacto e qualquer pessoa pode operar. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelada. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Mini fábrica CSJ de 1000 quilos. Te ajuda a reduzir tempo e dinheiro. Bom, vamos para o primeiro intervalo comercial desta edição do Bom Dia Produtor. É hora de lembrar você que estamos simultaneamente ao vivo também pelas nossas plataformas digitais, pelo SBA1.com, pela página do Canal do Boi no Facebook e também pelo aplicativo SBA Play. E se você quiser participar com a gente, nos dá a honra de dividir esse espaço aqui, fique à vontade, é só você mandar sua mensagem para o 998631001. Daqui a pouco eu volto com mais destaques para você, dando sequência aqui ao Bom Dia Produtor. Não sai daí não, ainda tem muita coisa legal para mostrar para você. Eu volto já. Sete horas e 24 minutos, já estamos de volta e a utilização da genômica no desenvolvimento da pecuária brasileira tem se tornado cada vez mais importante no dia a dia de uma fazenda. Para não dizer quase que essencial, né? Sobre este assunto, Walter Pulga Júnior entrevistou na Bolsa Brasileira de Mercadorias o gerente executivo da Companhia de Melhoramento, Marcelo Almeida. Para você que quer saber mais sobre este assunto, fique ligado, uma entrevista bem bacana. Marcelo, obrigado por ter vindo. Vamos agora falar de um assunto que você, pela experiência, conhece muito. Tecnologia de genômica avança no Brasil, muitas empresas trabalham na área, mas eu pergunto, o pecuarista já adotou a genômica no trabalho dele? É um prazer estar aqui com você e falar um pouco sobre esse tema que é tecnologia aplicada à produção. A genômica ela é crescente no país, o Brasil hoje é o segundo maior mercado de genômica no mundo, ou seja, o volume de utilização da técnica é crescente. Isso é uma nova realidade na pecuária, isso não vai mudar, isso não vai retroceder, porque o uso dessa ferramenta aumenta e muito a precisão das predições genéticas, ou seja, aquilo que nós fazíamos no passado com modelos matemáticos,
Hoje, nós associamos a esse modelo matemático o modelo genômico, que é uma leitura do DNA do animal, trazendo ainda mais confiabilidade, mais segurança para aquelas predições genéticas realizadas. Usando uma analogia simples, é como se eu estivesse fazer uma avaliação genética, é como se eu estivesse fazendo uma análise de solo de uma área. Eu vou conhecer os talhões, vou conhecer se ele é bom em fósforo, potássio, enfim, na composição daquele solo, e vou planejar uma correção para cada talhão, ou seja, fazendo uma agricultura de precisão. Fazer uma pecuária de precisão passa também por esse caminho, que é avaliar geneticamente as matrizes para conhecer os potenciais de cada uma delas e, a partir desse conhecimento, utilizar acasalamentos corretivos e melhorar a composição dessas matrizes ou melhorar o potencial genético dessas matrizes, na verdade, das próximas gerações. Agora, o pecuarista que sabe da existência desse trabalho, que já ouviu falar, ele adere facilmente às novas tecnologias? A adesão à tecnologia nós temos que observar em dois aspectos. O primeiro aspecto é dele integrar esse rebanho ao melhoramento genético. Quando a gente olha a quantidade de matrizes controladas entre todos os programas de melhoramento versus a quantidade de matrizes disponíveis no Brasil, a resposta é pouca adesão, talvez por desconhecimento ou por não conhecer efetivamente esse trabalho. Então, nós temos uma baixa adesão no melhoramento no rebanho. Contudo, quando a gente observa o mercado de inseminação, a gente vê uma alta adesão. Se nós observarmos o perfil de touros utilizados há 10 anos atrás e o perfil de touros utilizados na atualidade, é uma mudança extremamente significativa. Hoje, 90% ou mais dos touros utilizados na inseminação artificial no Brasil são touros provados, touros que têm a avaliação genética. Então, a gente percebe que existem muitos usuários desse trabalho, nem tantos promotores desse trabalho dentro do nosso cenário da pecuária. Quando o preço do gado de corte, quando o preço do gado para abate sobe como sobe agora, últimas informações, passa de R$ 210 arroba em alguns casos, já há negócios esporádicos a R$ 230 arroba agora, no final de novembro. A procura por tecnologia, por genômica, por análise genética aumenta? Porque isso é uma muito boa questão. Porque, na verdade, o resultado financeiro da fazenda depende de dois fatores, não só do preço. Obviamente, o preço é importante e ele é um componente crucial nessa equação. Todavia, se você não interfere na produtividade, ou seja, quantas arrobas você produz por hectare por ano, o seu negócio pode continuar medíocre mesmo com bons preços. Então, na verdade, a gente tem que entender que esses momentos de melhor remuneração deveriam ser os momentos de maior inversão ou de investimento em tecnologia, para se preparar para os momentos onde os preços voltarão a outros patamares, e essas flutuações são históricas e previsíveis, elas vão acontecer. A gente não sabe exatamente quando, em que proporção, mas elas vão acontecer. Os preços vão ceder as leis de mercado vai encostar. As leis de mercado são inexoráveis, né? Isso não vai mudar, isso é assim, isso vai acontecer. Todavia, o que a gente percebe é o inverso. Em momentos de maior margem, as pessoas tendem à acomodação, a menos investimentos, a um estado de conforto geral. E, na verdade, deveria ser o contrário. Esse é o momento da gente intensificar os investimentos, intensificar a aplicação de tecnologia e esperando já novos momentos de mercado. Então, a gente percebe na vida real, vamos chamar assim, que ao contrário, né, do que se esperava, no Brasil a gente vê nos momentos de mais aperto, de margens mais estreitas, maior uso de tecnologia, como maneira de sobrevivência na atividade. E a gente deveria mudar essa cultura no pecuarista para que ele tenha ainda mais rentabilidade na época das vacas nos gordas, momentos de engordar um pouco mais. Exatamente. Se preparar para o período mais difícil. Criar mais caixa, porque o melhor cenário é aquele que você tem produtividade associado com bons preços, porque os preços vão e vêm, produtividade não.
você conquista aquele patamar e dificilmente retrocede. Pecuarista que nos ouve agora, sabendo, Marcelo Almeida é gerente executivo da Companhia de Melhoramento, trabalha com a área, imagina, bom, ele está vendendo, né, o peixe dele, dizendo que precisamos fazer isso. Isso é muito caro, isso é muito sofisticado. É muito caro adotar aí genômica no seu trabalho, mesmo para o fazendeiro de porte médio que quer avançar daqui para frente? Existem dois níveis de aplicação dessa tecnologia. O primeiro deles seria a avaliação genética. Uma avaliação genética custa, ao ano por matriz avaliada, em torno de R$30. Então, se a gente pegar o preço do dólar de hoje, nós falamos de menos de $10 de investimento para poder ter uma avaliação genética do seu rebanho. Sobre essas matrizes avaliadas, a gente pode empregar a genômica. E a genômica, voltando àquela analogia da análise de solo, é como se eu aumentasse dramaticamente a quantidade de pontos de amostras que eu coletei de solo no mesmo talhão. Então eu tenho ainda mais precisão. Se eu comparar a acurácia de uma avaliação genética tradicional, por volta de 0,5, eu subo para 0,75 com o emprego da genômica. Então é quase 50% de ganho de acurácia, de precisão, conciliando as duas tecnologias. E o valor da genômica, ela tende a cair em virtude da maior utilização, e como eu já disse, o Brasil hoje é o segundo maior mercado consumidor de avaliações genômicas pelas OETs, ou seja, a gente vê claramente um crescimento nesse sentido. Vocês têm parcerias com empresas que atuam nesse mercado, é um mercado crescente. Este ano, o crescimento da adoção de estudos mais profundos sobre genética, genômica, avançaram no Brasil? O que você sente como gerente que está no dia a dia do mercado? Só para a gente ter uma ideia de como as coisas caminham. Nós temos uma parceria técnica com a DeltaGen e já temos mais de 40 mil genótipos em parceria entre esses dois programas de melhoramento. 40 mil genótipos. Isso garante uma equação de predição cada vez mais precisa a ambos usuários dessa parceria. Só esse ano, em conjunto, entre CIA de Melhoramento e DeltaGen, serão mais de 15 mil animais genotipados. Em um único ano, olha o crescimento do volume de dados, o crescimento da massa crítica, em dois pequenos exemplos dentro do cenário nacional. Então, é irreversível, não dá para voltar atrás, e é importante que a gente tenha muito claro, isso na pecuária leiteira, no mundo inteiro, é realidade. Isso na avicultura é realidade, na suinocultura é realidade e na agricultura é realidade. Não dá para prescindir da genética como insumo de produção. Quem o fizer, certamente vai ficar fora da atividade no futuro. Perspectiva para quem estiver fora desse movimento, vamos dizer, que é tecnológico, né, científico, né? Rapidamente vai sair fora do mercado. Como vocês têm uma avaliação desse mercado? Como a Companhia de Melhoramento avalia esse mercado? Nós entendemos que a eficiência do processo aumenta a margem. Depende muito do nível de satisfação de cada um. Um empresário começa a fazer conta sobre todo o patrimônio que ele tem e qual que é a rentabilidade que ele tira daquela atividade. E não somente se o boi está 180 ou está 200 ou se estava 150. Então, não basta essa visão estreita do ganho no preço se eu não tenho produtividade ou se o capital que eu tenho investido é muito alto. Então, quem tem uma visão mais empresarial do negócio faz essa análise mais rápido e rapidamente ele migra para a tecnologia para poder ficar nesse negócio. E quem não faz essa análise pode continuar por mais tempo na ilusão de que está fazendo um bom negócio. Mas no futuro isso não vai continuar. Porque os preços oscilam, a produtividade, como você disse, não. Exatamente. E o que compõe o resultado final é produtividade e preço. Né? É uma equação que tem os dois. Exatamente. Não adianta só bons momentos de preço. Isso não garante a sua estadia naquela atividade. Porque outras atividades também vão gozar
de excelentes momentos de mercado e podem absorver a sua área, a sua atividade. Então, é preciso ser competitivo com todos os players do mercado, não somente nós da pecuária, uns contra os outros, ou uma raça contra a outra, que é uma bobagem sem tamanho. Bom, você acaba de ouvir Marcelo Almeida. Marcelo Almeida deixa claro que sem tecnologia, pecuarista não vai muito longe. Supera uma dificuldade, vem bons preços, supera de novo, mas lentamente tende a sair do mercado, porque produtividade é fundamental para manter uma empresa viva por muito tempo. Passamos o recado, Marcelo? Passamos o recado. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com você aqui. É sempre um grande prazer falar com vocês. Agradeço mais uma vez a presença do Marcelo aqui. É com vocês em Campo Grande. Bom, vamos falar de oportunidade de investimento. Você que deseja adquirir uma propriedade, tem o leilão judicial da Fazenda Manchúria, localizada em Ibiá, Minas Gerais. Uma propriedade muito bacana e você vai acompanhar os detalhes agora na reportagem do José Cunha. O setor sucroalcooleiro brasileiro destaca-se por sua função como fonte alternativa de energia no processo de substituição dos combustíveis fósseis. Por meio da expansão da cultura da cana-de-açúcar, o desenvolvimento e a modernização do setor sucroalcooleiro tem contribuído incontestavelmente para o fortalecimento do agronegócio brasileiro e, consequentemente, para o crescimento da economia do país. E para quem quer aproveitar o bom momento do setor, a oportunidade de investimento se apresenta através do leilão judicial da Fazenda Manchúria, localizada no município de Ibiá, em Minas Gerais. A propriedade possui 1.272 hectares, numa área que conta com benfeitorias como sede, galpão de máquinas, energia elétrica e 2 represas. A fazenda abriga ainda a destilaria Planalto, que chegou em sua melhor fase a processar 3.500 toneladas dia e gerar 500 empregos diretos. A planta industrial é composta por conjunto de moendas, caldeiras e destilaria para a produção de etanol. A capacidade nominal dos equipamentos é de produção de 300 metros cúbicos dia de combustível, com armazenamento de até 15 milhões de litros. A fazenda foi avaliada em 19 milhões de reais e a destilaria em 5.560.000 reais. Os ativos podem ser adquiridos de forma conjunta ou em lotes individualizados. O leilão se encerra no dia 18 de dezembro, às 14 horas. O imóvel está livre de quaisquer ônus e você terá todas as garantias jurídicas. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 4950-9660 ou pelo endereço eletrônico www.maisativojudicial.com.br/Carolo. Presta atenção nessa matéria que eu vou mostrar para você agora, que legal. Do avestruz se aproveita praticamente tudo, da carne ao couro, das penas até a gordura e daí por diante. Aqui em Mato Grosso do Sul, um pecuarista que sempre atuou com bovinos de corte decidiu apostar na criação de avestruzes e depois de 20 anos na atividade comemora o sucesso do campo ao prato. Uma reportagem muito bacana produzida pela Rosa Cabral, que tem aí a atuação nas imagens, né, do Sidney Coelho. Dá uma olhada que legal. Esta é a BR-163, corta o estado de Mato Grosso do Sul no centro-oeste do Brasil e é o principal corredor de grãos do país. Do lado de lá e de cá está uma das maiores produções de avestruz do mundo. Aqui, o criador produz 5.000 animais por ano. Tem expressão de tamanho, expressão de animais, o maior fora da África. E na África existem muitos animais. Por exemplo, você tem uma Klein Caru, é uma empresa fantástica, uma cooperativa fantástica. Pequenos produtores em grande escala que formam uma imensa cooperativa. Mas em criatório nós estamos entre os 3 maiores do mundo. O produtor faz o ciclo completo, tem a sua própria marca. A loja bem surtida de mercadoria fica ali mesmo, ao lado da BR.
O couro do avestruz está por todo lado, das botas, as bolsas e tantos outros acessórios. No ovo, a bonita pintura. E bem do jeito do campo, fomos conhecer as instalações da fazenda. Com área próxima de 2.000 hectares, 160 são ocupados com as aves. A estrutura foi preparada para produzir 10.000 avestruzes por ano. A área que não é de avestruz aqui é a área que está sendo utilizada com plantio de lavoura, ou é soja, ou é milho. Normalmente são essas duas lavouras só. E também nós temos área de preservação, aqueles 20% exigido por lei e que faz parte, e a gente faz com muito gosto isso também, que é o respeito às veredas. O criatório é dividido em 4 unidades, com 210 piquetes de 1.000 metros quadrados, onde ficam concentrados 210 reprodutores. Em mais uma unidade com 100 piquetes, de 750 metros quadrados, alojam mais 100 casais. Outros 600 estão distribuídos em 10 invernadas, em rodízio, que também comporta mais de 20 com 10.000 metros quadrados, onde se concentram 350 fêmeas e 250 machos. A postura acontece em dias alternados. Os ovos são higienizados e classificados num sistema rigoroso de seleção. São descartados por causa de alguma irregularidade, que pode ser tamanho, peso, porosidade da casca ou algum dano. Em uma sala resfriada, os ovos são identificados por números, correspondentes à origem da produção, formando lotes. São incubados uma vez por semana, com controle de temperatura e umidade. É uma maneira de controlar a demanda de nascimento. E aqui, os que são férteis e não contaminados passam pelo processo de incubação por 38 dias. Outra missão aqui é sentir o cheiro do ovo. Claudirene, explica essa parte para nós. Já sente desde lá, para não trazer contaminado para cá, que daí já vem, né, com os bichinhos já para não trazer com cheiro para cá. Esta é a última fase na incubadora. Olha lá, ele mexendo, ó. Geralmente eles nascem sozinhos, né, mas quando não consegue a gente ajuda, que nem faz uma mãe, né, cuida deles. E depois da incubadora, eles seguem aqui para a primeira creche. Eles estão com 5 dias. Dá para imaginar que vão virar aqueles gigantes de até 3 metros? São muito fofos. Eles estão entre 3 e 5 semanas de nascidos. A ração é à vontade. Delicados e sensíveis, requer bastante cuidados. Não deixar faltar água nem ração, entendeu? Tá sempre em cima, classificando os filhotes, tirando os menorzinhos dos maiores, para poder mandar para outra fase. Inclusive, vocês têm bonificação para o melhor cuidado, não deixar o animal morrer. Não deixar morrer, entendeu? Cuidar mais dos filhotes, né? Para ficar um tamanho melhor para poder transportar para outra fase. Como é que é essa bonificação? É para o filhote. Se você recebe 100 filhotes, você ganha R$100, entendeu? Se recebe 200 reais. E se morre, desconta R$2 por cada filhote. E na creche final, a classificação das aves. Por exemplo, se tiver uns 100, nós vamos separar os melhores, que tira 10, 15 cada lote, vai separando os melhores e vai acompanhar o crescimento dele para ver o desenvolvimento, se vai ser bom ou não. Da agora em diante, mais uns 60 dias, nós vamos levar para o crescimento aqui embaixo, dali para frente, nós vamos começar a classificar os melhores. E rústicos, curiosos, são um pouco intrometidos, atrapalham até a entrevista. Sempre curiosos, bastante curiosos, e vendo qualquer coisa que brilha, ficam bicando. E gostam de bicar, inclusive, a orelha da gente, certo? Tem que tomar um cuidado danado. Estou bastante... A orelha. Assim o tempo todo, pegadinha. Não, mas aí dói muito. Bom, vamos seguindo em frente. Eu acabei me acostumando com eles e nesse espaço onde as aves estão, comporta a última fase, que é a terminação. No passado, toda essa área era um piquete para gado. O criador abandonou o boi para investir na ave africana.
Foi um negócio bastante interessante, bastante complexo no começo, com uma série de entreveros que nos atrapalharam, inclusive outras pessoas que esperavam um resultado mais rápido. Veja você, nós estamos há mais de 20 anos nessa atividade e agora que nós estamos buscando um resultado realmente à altura. No começo a gente produzia filhotes e vendia filhotes para aumentar um rebanho. Daí a pouco aparece um aventureiro e estoura todo o sistema nacional e aí não tinha para quem vender filhote e nós não tínhamos a cadeia completa. Começamos vendendo carne para merenda escolar e fomos caminhando aos poucos. Meu filho entrou no ramo de couro e a gente foi descobrindo pluma, coisa e tal. Hoje, felizmente, nós trabalhamos com couro, pluma, osso, carne, a gordura de avestruz que se tornou muito atrativa para cosméticos e para a saúde, inclusive. Então, realmente, nós estamos hoje aproveitando quase tudo do avestruz. O que compõe a ração? A forrageira, que é feita de milho verde, e adicionada a ela tem a ração balanceada. Farelo de milho, farelo de soja, farelo de trigo, fosfato bicálcio, calcário, sal. Eles recebem 1,5 kg de ração e mais a forrageira. Com quantos quilos eles estão prontos para abate? O animal acima de... Hoje nós estamos abatendo animal com 100 quilos, aproximadamente a 100, 120 quilos, nessa faixa é a faixa ideal. Finalizados, seguem rumo ao abate em Campo Grande, a cerca de 180 quilômetros daqui. Depois de abatidos em frigorífico próprio, as carcaças são vistoriadas conforme o Serviço de Inspeção Federal, o CIF. Verifica o ambiente a câmara onde está estocada a mercadoria e está com 0,3. A temperatura ideal para as carcaças. O tempo de permanência na câmara fria é de 24 horas. Ela fica esse tempo para fazer a maturação correta, para a carne ter uma estabilidade, para poder ser feita a desossa e a gente não ter perca na qualidade e não ter perca de peso. São tudo dividido como se tivesse alcatra, colchão mole, colchão duro, só que os nomes são diferentes, né? Como essa aqui é coxa externa, tem coxa média e coxa externa. Aí de boi já são alcatra, contrafilé, picanha, essas coisas. Depois de separados, os cortes seguem para a refilação. Que peça é essa, seu João? Isso aqui é o filé de fora, que eles falam, né? Tem filé de fora, filé de dentro, tem vários tipos de filé aqui, 20 e poucas quantidades diferentes. Separados, são embalados em caixas, cortes padronizados e nobres. A gente tem o filé leque, que é um dos mais procurados. A gente tem a alcatra, que é o nome se assemelha do bovino. E tem os filés, que o avestruz também tem uns filé bem nobre, que é tem o filé plano, tem o filé de fora. E esse filé a gente acaba colocando ele nas caixinhas de 400 gramas, que são as que estão indo para as grandes redes do supermercado em todo o país. E é do filé leque que é retirado o medalhão que vamos degustar aqui mesmo no refeitório do frigorífico. Seu Manuel me acompanha. Que maciez que tem esse corte. Muito gostoso. Bem interessante. O avestruz, ele tem as fibras mais curtas, portanto ele tem muita maciez, a digestão é muito mais fácil. Muito similar à carne bovina, eu achei. Sim, o gosto. O gosto, né? O sabor. Bem saborosa, eu quero dizer. É isso. Encerramos por aqui, né? Tá bom, né? Eu vou encerrar só que eu terminar. Tchau. Tá aí, lembrando que você pode rever essa matéria lá no nosso portal sba1.com ou também no nosso canal lá no YouTube, tá? Bom, o processo de decomposição da matéria orgânica gera como resultado o biogás, que é um combustível muito valorizado que pode ser utilizado de diferentes formas, como fonte de calor para cozinhar e aquecer a água, substituindo a lenha, e também o gás de cozinha.
e pode ser utilizado também na geração de energia elétrica. E ainda, o biogás pode ser utilizado como gás veicular para movimentar veículos, tratores e até caminhões. É o que garante o produtor Ian Rasgues, da Granja Marujo, em Castrolanda, no Paraná. O Mauro Andrade, que é o nosso repórter lá no Paraná, foi conhecer de perto essa história. O dejeto animal resultante da granja, além do uso como fertilizante para as lavouras, pode ser transformado em energia. Os dejetos são encaminhados para o biodigestor. Aqui dentro, com a ajuda de bactérias e na ausência de oxigênio, a matéria orgânica presente nos dejetos fermenta e forma o biogás, que será utilizado como energia. A Chácara Marujo tem um sistema de produção que nós podemos dizer que é um ciclo fechado, uma atividade beneficiando a outra. O seu Ian vai tentar explicar para a gente como que esse ciclo de produção beneficia uma atividade beneficiando a outra. Bem, aqui plantamos todo ano em torno de 350 hectares de milho grão. E esse milho grão a gente colhe ainda em estado bastante úmido, em torno de 35% de umidade do grão. Ele é triturado, ensilado e destinado à alimentação animal. Engorda suíno e o suíno gera dejetos, né, além da carne. E o dejeto retorna para o biodigestor, produz gás e produz efluente. E efluente volta como biofertilizante na lavoura, onde é que no próximo ano vamos plantar novamente milho, assim tentando fechar ao máximo o ciclo de nutrientes. O biogás, antes de ser utilizado, precisa ser purificado. Passa por um processo de filtragem para a retirada da umidade e principalmente do enxofre, que forma um ácido sulfídrico que tem ação corrosiva nos equipamentos. O biogás basicamente é composto de 2/3 de metano, né, que é o que queima, e o resto é basicamente CO2. CO2 é um gás inócuo, não queima. Fora disso, normalmente tem a presença de alguns outros gases, traços apenas, mas, por exemplo, o que é muito conhecido é o H2S, gás sulfídrico, que é extremamente corrosivo. E essa H2S, por mais que esteja presente em baixas teores, nós temos que eliminar, sob a pena de danificar os equipamentos que queimam o biogás. O biogás aqui na chácara é usado para diversas finalidades. Uma é para substituir o queima de GLP na cozinha da casa. Nós temos aqui 17 casas nessa propriedade e a maioria cozinha a biogás bruto mesmo. Só não tem mais H2S. Nós usamos também para secagem de grãos, sobretudo gramíneas, né? O biogás queima tranquilamente sem refinar. Nós também utilizamos para aquecimento das pocilgas, o piso onde que vai o leitãozinho recém-nascido. A maternidade cresce, tem um piso aquecido com biogás, através de um caldeira com serpentina de água quente. E a parte excedente basicamente é queimado no motor que gera energia elétrica. Esse motor tem um duplo propósito. Ele não só gera energia elétrica, suprindo a própria planta e até sobrando para injetar na rede, ele também gera calor. O calor perdido, bem na verdade, no escapamento e no radiador. Então o radiador foi trocado por um trocador de calor e instalamos também um trocador de calor no escapamento. E essa água quente que é gerada ali, ela circula pelo biodigestor, aquecendo o biodigestor e assim acelerando o processo. O biometano é alcançado através da purificação do biogás, que retira substâncias indesejáveis como o gás carbônico e, ao mesmo tempo, aumenta a concentração do metano. O biometano é um combustível veicular capaz de movimentar carros, caminhões e trator, substituindo o diesel. Dessa forma, se reduz os custos de combustível na propriedade. O biogás também pode ser feito, como eles chamam, upgrade, né? Um refino, para que ele se transforme em biometano puro. E nessa condição ele pode ser usado como combustível para veículos,
caminhões, tratores, empilhadeiras. E com isso estamos brincando um pouco ultimamente, né? Testando a ideia. Nós temos uma pequena instalação aqui para refinar o biogás e fazer dele biometano. Assim testamos já no trator, temos 2 empilhadeiras e uma caminhoneta e um carro movido a biometano. Os resultados têm sido satisfatórios? Têm trazido economia? Com certeza, a gente elimina quase que 100% o combustível líquido. O que mais me empolga de repente é com o tempo ter um caminhão também. O caminhão tem a grande vantagem que vai até o ponto de abastecimento, enquanto o trator agrícola eu tenho que levar o combustível às vezes na outra fazenda, né? Atrás do equipamento. E um caminhão ele consome muito e normalmente roda todo dia, chove e faça sol. Um trator agrícola a tendência é fazer menos horas por ano e portanto o investimento em relação ao benefício é alto. De Castrolanda, Paraná, Mauro Andrade. Bom, vou para mais um intervalo comercial e logo depois, na volta, vou te levar até Sinop. Vamos até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões saber informações sobre a última edição do Boi em Pauta neste ano de 2019, edição de número 47. Daqui a pouco eu bato um papo com meu amigo Arnaldo Campos, que vai te dar todos os detalhes de mais essa grande oportunidade de negócio aqui na programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Fica por aí, eu volto já. 7h58, está na hora da gente pegar aquele voo tradicional, voo virtual até Sinop, no Mato Grosso, que eu vou bater um papo com meu amigo Arnaldo Campos, que já está aqui posicionado, o homem que sabe das coisas, e vai nos trazer informações sobre essa última edição do Boi em Pauta no ano de 2019, edição de número 47, Arnaldo. Rapaz, muita informação, muita oportunidade de negócio, 47 edições, e essa não vai ser diferente, vai fechar com chave de ouro o ano, né? Bom dia. Bom dia, meu caro Adriano. Pois é, rapaz, parece que foi ontem, viu, Adriano? Mas já se vão 47 programas. Que bacana, né? Boa parte deles, a grande maioria deles nessa parceria com o SBA, com o Canal do Boi, com vocês aí, recebendo a gente sempre praticamente todas as manhãs, todas as tardes. Que bacana, né? Que gostoso essa parceria. A gente acaba que mesmo distante, né, Adriano? A gente se tornou uma família, né? Todo mundo se abraça, todo mundo se ajuda. É o Cairo aqui na subida do sinal, é a equipe técnica de vocês aí, são os apresentadores, os âncoras. É muito bacana, né? Essa energia boa que transmite toda essa equipe do SBA. Que gostoso passar o ano inteiro junto com vocês. A gente realmente está muito feliz aqui e a gente nessa quarta-feira agora fecha o ano com toda essa sensação, com todo esse sentimento, na verdade, né, de muita gratidão por um ano maravilhoso, um ano especial que nós tivemos aqui na Ricardo Nicolau Leilões. E vocês, cada um de vocês aí do SBA, viu? Cada um de vocês fazem parte disso, podem se orgulhar disso, desse nosso sucesso aqui em Sinop, aqui no Mato Grosso também. Bom, e para fechar o ano, Adriano, a gente preparou um programa especial. Quem vai estar com a gente na entrevista é o Josinaldo Zanotti. O Josinaldo, eu já entrevistei ele o ano passado, e ele faz parte do grupo da Integra. A Integra assiste mais de 400 fazendas que vão de resultados muito negativos até resultados muito positivos. É interessante sempre conversar com o Josinaldo. Como o ano deles fecha em setembro, né? Acho que, não, em julho, se eu não estou enganado, julho, agosto, ele vai trazer os resultados agora do fechamento desse ano agrícola deles aí. Mas é muito interessante, uma entrevista realmente imperdível com o Josinaldo. E aí, logo na sequência, nós vamos ter uma novidade aí. A gente vai ter oferta de animais de corte, né? Cria, recria, engorda, já tem alguns lotes sendo filmados, amanhã eu já consigo mostrar alguma coisa. E nós vamos ter também a oferta de muares, né? Muares, burros, mulas, equinos e alguns jumentos, acho que 1 ou 2 jumentos também por conta da Fazenda Germânia. Então, quer dizer, vamos fechar o ano com um boi em pauta diferente, né? Um boi em pauta com oferta de gado, com oferta de animais de serviço, burros, mulas, jumentos. Vai ser bem legal, vai ser uma festa bonita e eu
Espero que vocês continuem, pelo menos até na quinta-feira, não sei como é que está a programação do SBA, mas na quinta-feira de manhã, o Boi em Pauta na quarta, na quinta eu ainda volto de manhã, eu e o Cairo aqui para dar um bom dia para vocês e aí sim desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo e a gente com certeza vai estar junto aí o ano que vem, tá bom? Então, Boi em Pauta, quarta-feira agora, dia 18, a partir das 20h30, horário de Brasília, oferta de muares, oferta de equinos, oferta de jumentos e oferta também de gado de corte para cria, recria e engorda e a entrevista com o Josinaldo Zanotti. Imperdível esse nosso último Boi em Pauta de 2019, meu caro Adriano. Muito bom dia a vocês todos, mais informações aí, visite o nosso site, dá uma vasculhada lá nas redes sociais aqui da Ricardo Nicolau Leilões e fique sabendo de tudo o que acontece por aqui, ok? Bom dia a todos e uma ótima semana a todos. Valeu, meu amigo Arnaldo, um ótimo dia para você também. Tenho certeza absoluta que essa vai ser mais uma edição de muito sucesso, como todas as outras. Afinal de contas, hoje em dia, informação é o principal insumo da pecuária e essa iniciativa de vocês de agregar informação com boas oportunidades de negócio é show de bola. Um ótimo dia, uma ótima semana para você. Amanhã a gente volta a se falar. Bom, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul apresentou um relatório econômico das principais atividades agropecuárias do estado e também as perspectivas para 2020. E claro, a repórter Annelise Nicolodi acompanhou essa divulgação e conversou com o responsável pelo estudo. Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul, vocês apresentando hoje esse relatório econômico de 2019, algumas perspectivas para 2020. O que tu chamaria a atenção do que vocês coletaram de dados, falando especificamente do Rio Grande do Sul? Olha, nós dividimos a apresentação de hoje em dois blocos, um falando do agronegócio e outro falando da economia de uma maneira geral. Afinal de contas, estamos vivendo um ano muito especial, um ano de reformas, um ano em que o Brasil finalmente se volta para a sujeira que ele vem acumulando debaixo do tapete ao longo dos anos. E na parte do agro, a primeira coisa que a gente percebe é que nós devemos sim ter uma safra boa, desde que o clima, obviamente, nos permita. O que eu posso dizer é que os produtores estão fazendo todo o possível para que a gente tenha uma safra boa e até uma safra recorde. Como é que nós sabemos disso? O produtor aumentou a área plantada. Quem aumentar a área plantada quer produzir mais. O produtor investiu em tecnologia. Só esse ano, até outubro, ele investiu 4 bilhões de reais aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso é 10 anos do que o governo do estado do Rio Grande do Sul investe. Ou seja, alguém que investe 4 bilhões de reais e que aumenta a área plantada, o que esse cara quer? Aumento de safra. Ele quer uma safra recorde. É isso que ele está plantando. Não sabemos se é isso que ele vai colher, porque nós ainda dependemos de uma terceira variável, que não é o investimento e nem a área, que é o clima. Se o clima não atrapalhar, ele não precisa nem ajudar, mas se ele não atrapalhar, a gente deve ter uma safra recorde, com os grãos crescendo, puxados pela soja. A única variável negativa é o arroz. O arroz diminuiu a área em 2019 e diminui de novo a área em 2020. Ou seja, o arroz está na contramão. E o arroz, isso está acontecendo pelo desestímulo dos produtores rurais, dos orizicultores. E isso está fazendo com que os níveis de produção no Brasil fiquem em valores bastante baixos, que começam até a acender alertas quanto ao abastecimento e a fluidez do mercado até a entrada da safra 21, porque realmente os produtores estão plantando uma área muito, muito pequena. Tirando o arroz, todos os demais produtos crescendo bem em 2020, compensando no cômputo dos grãos a perda do arroz. E na pecuária nem se fala, né? Na pecuária a gente tem um ano que termina muito bem, com uma expectativa muito positiva, mas o produtor não deve tem duas coisas que o produtor pecuarista precisa ter clareza. A primeira delas é que ele não pode entrar em euforia. O preço do boi, ele atingiu em outubro o mesmo preço de junho de 2016. Outubro desse ano ficou o mesmo nível que tinha em junho de 2016. Então nós não temos nenhuma razão para euforia. Nós temos que ter os pés no chão. A segunda coisa que o produtor tem que ter clareza é que a culpa do preço da carne não é dele. Porque, afinal de contas, quando o preço caiu 18%, quase 19% para o produtor, o preço do boi, o preço da carne não caiu com o preço do boi.
Então, quer dizer, nós temos uma ação que só vai num sentido. Quando o preço do boi cai, a carne não cai. Mas quando o preço do boi sobe, a carne do boi sobe. Poxa vida, o consumidor tem razão de reclamar, mas está reclamando para o grupo errado, né? O produtor rural que tem que reclamar. O produtor teve queda de 19% do seu preço e aguentou quieto, 3 anos de prejuízo. Você gosta de brincar de carrinho, aqueles caminhãozinhos com bastante carreta? Dá uma olhada nessa matéria então. Aqui em Mato Grosso do Sul, a Suzano, indústria de papel e celulose, acabou de lançar uma estratégia de logística inédita no mundo. Uma composição com 6 semi-reboques que vai trafegar apenas dentro das fazendas da empresa, otimizando o trânsito nas principais rodovias do estado, além, claro, de trazer ganhos ambientais e operacionais. O Zé Cunha foi, a semana passada, conhecer de perto essa iniciativa. Um super comboio. O Hexatrem impressiona. É um verdadeiro trem sobre rodas. Após 7 meses de testes, a empresa, que é a maior do mundo na fabricação de celulose de eucalipto, começa a operar com novos conjuntos, visando soluções tecnológicas e sustentáveis diferenciadas para o transporte de madeiras até a fábrica. Essa é uma maestria porque nós conseguimos praticamente dobrar a capacidade com transportes convencionais. Então a gente retira caminhões de rodovia e coloca ele em off-road, em estradas internas nossas, o que é muito positivo, tanto para o meio ambiente, quanto para o social, quanto econômico. A operação desse caminhão, por exemplo, ele custa 40% mais barato do que uma tarifa convencional, né? Então, do lado econômico, nós não temos dúvidas em relação a isso. Com relação à parte social, né? Nós sabemos aí a dificuldade que nós temos em transitar algumas rodovias, e isso ajuda para toda a sociedade em ter menos caminhões. No caso aqui foram 35 menos caminhões, tanto na 262 quanto na 158 aqui no IMS. E além disso, a parte ambiental, nós tivemos uma redução de 21,5% na emissão de CO2 quando comparado com o transporte tradicional. Segundo o gerente executivo de operações florestais da companhia, com a entrada em operação dos Hexatrens, cerca de 35 caminhões tritrens deixam de circular diariamente nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Nós temos aí ganhos, redução do impacto nas comunidades onde a gente atua. A nossa frota deixa de disputar espaço nas rodovias com os demais usuários, né, das BRs e das rodovias estaduais. Esse caminhão, pelo tamanho que ele tem, ele tem uma performance 30% melhor se comparado a um tritrem. Para cada caminhão desse, eu precisaria de 2,3 tritrens para conseguir operar com o mesmo volume de madeira. E para colocar esse novo modal de transporte em funcionamento, a empresa investiu cerca de 22 milhões de reais na compra de cavalos mecânicos, carretas, estruturas de carregamento e manutenção e ainda mais 8 milhões na construção de um túnel para transpor a rodovia MS 158. São 19 composições como esta entrando em operação hoje, cada uma delas com 52 metros de extensão e capacidade para transportar até 200 toneladas de toras de eucaliptos de uma só vez, o que garante um aumento de produtividade de até 53%. E para suportar todo esse peso e conseguir puxar toda essa carga, a empresa precisou dispor de cavalos mecânicos reforçados, mas que ao mesmo tempo sejam fáceis de conduzir. Há mais de 2 anos que a gente vem trabalhando com a Suzano nessa ideia de ter uma solução de um cavalo que tivesse a capacidade de 200 toneladas de poder de tração, né? E a nossa engenharia trabalhou trazendo componentes de vários segmentos onde a gente já tem essa tecnologia de grandes cargas, com grandes capacidades, componentes mais robustos. Por exemplo, a carga indivisível, hoje, né, aqueles caminhões que transportam grandes composições ou grandes componentes para a indústria, com batedores, enfim. A gente tem lá caminhões com capacidades de 220 até 225 toneladas. A gente tem aqui componentes de mineração, onde você tem a questão de ter uma durabilidade de uma suspensão muito mais reforçada devido ao terreno que você vai rodar, um terreno off-road, um terreno fora de estrada. E temos também, obviamente, o caminhão florestal, uma cabine realmente florestal, um caminhão com uma composição onde dê conforto, uma produtividade para o motorista, né? E uma boa operação para que ele consiga operar nesse segmento florestal. A nossa engenharia, então, juntou tudo isso, trazendo o que há de melhor nesses nossos produtos de cada segmento e chegamos, então, ao caminhão Hexatrem.
Foram gerados ainda 80 novos postos de trabalho com o novo modal de transporte. Cada caminhão desse aqui, a gente trabalha com 3 motoristas, a gente trabalha com uma grua, que são 4 operadores de grua, a gente tem um caminhão de comboio para abastecimento, que são 2 comboístas, a gente tem uma equipe administrativa de supervisão e técnicos operacionais que ajudam no dia a dia para fazer a operação otimizada, com segurança e para trazer a maior eficiência para essa operação. De Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, José Cunha. O Brickfeno é o primeiro volumoso do mercado que tem capim cozido com alta digestibilidade, compactação de até 6 vezes seu volume original, menor índice de umidade do mercado e pode ser armazenado por até 1 ano sem perder suas propriedades nutricionais. É utilizado por milhares de pecuaristas com resultado garantido e comprovado. Não perca tempo, acesse brickfeno.com.br ou ligue agora e saiba como podemos ajudar na dieta dos seus animais. 34 3281 4860 ou pelo WhatsApp que está aqui na sua tela. Brickfeno, o alimento certo para o seu rebanho. Bom, a Agência Pública na Câmara dos Deputados discutiu na semana passada um projeto de lei que pretende revogar a lei do selo artesanal, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em julho desse ano, em comemoração aos 200 dias de governo. A lei amplia a comercialização dos produtos de origem animal dos municípios para outros estados. Vamos saber mais detalhes acompanhando a reportagem de Saulo Lopes. A audiência pública foi requerida pelo deputado Emanuel Pinheiro, do PTB de Mato Grosso. Na audiência, na mesa, estavam lá representantes da Vigilância Sanitária, da Agroindústria de Alimentos e também da Confederação Nacional dos Municípios. O deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, autor da lei do selo artesanal, que foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na solenidade comemorativa dos 200 anos de governo dele, não quis falar na audiência pública. O grande benefício da lei de selo artesanal, de autoria do deputado Evair de Mello, é beneficiar os produtores locais de pequenos municípios brasileiros que produzem muita coisa, mel, salame, queijo, produtos de origem animal que podem ser comercializados para outros estados sem depender da fiscalização dos fiscais que saem às vezes de Brasília ou mesmo dos estados. Segundo a lei de produtos artesanais, o deputado Evair de Mello, isso é feito de maneira mais rápida e sem burocracia pelos fiscais municipais. Evair de Mello, ao final da reunião, em entrevista, não quis polemizar com o deputado José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, que é o autor do projeto de lei que pretende revogar o texto da lei de autoria dele do selo artesanal. Bom, como positivo o debate, a reflexão, claro, ele só é um início no processo, no debate. Quando o do selo arte também foi um longo processo aqui na casa, de aprendizado, de tramitação, apensados a outros projetos, mas eu acho que vale realmente a real intenção de cada dia mais aperfeiçoar e trabalhar para que possamos desburocratizar, simplificar, manter a segurança alimentar e realmente transformar os produtos artesanais nessa grande oportunidade brasileira. Para o deputado Emanuel Pinheiro, autor do requerimento da audiência pública, a saída entre o projeto do deputado Evair de Mello, da lei que já foi sancionada, e de José Medeiros, que pretende revogar o texto de Mello, é um outro projeto de lei do senador Luiz Carlos Reis, que aumenta a base de origem animal para outras origens. Isso, a ideia de alguns projetos é justamente poder fazer essa ampliação sem delimitar com alguns produtos específicos, podendo prevalecer a livre circulação em todo o território nacional, claro, de acordo com os critérios técnicos legais específicos, para que garanta também a qualidade sanitária desse produto. Outra audiência pública a respeito do tema está marcada para quando terminar o recesso, em fevereiro de 2020. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, nós vamos agora até a Fazenda Esperança, em Carmos do Paranaíba, em Minas Gerais. Vamos acompanhar os benefícios conseguidos com a tecnologia da Cemex. O caminho até a Fazenda Esperança, em Carmo do Paranaíba, em Minas, é cercado por cafezais, que em período de florada deixam a paisagem ainda mais bonita. Na chegada da fazenda, olha só a recepção da família Vargas para o Luiz Fernando, regional da Cemex em Patos de Minas. A gente faz uma visita bimestral, né? Aqui eu tenho um carinho todo especial por essa propriedade, porque há 6 anos, quando eu vim para a região, foi a primeira propriedade que me recebeu assim bem, que deu a oportunidade de mostrar o serviço. A
criação de gado holandês por aqui começou antes da chegada do Luiz Fernando, há quase 20 anos. Na época que nós começamos a ver, quando eu vim para cá, eu fiquei sem nada, sabe? Aí depois nós começou a comprando devagarzinho, ele aí vem, essa labuta. E hoje são quantos animais? Hoje nós estamos com mais de 600 animais na fazenda. Divânia, como é que é o dia a dia aqui de vocês? É um pouco corrido, mas muito bom, né? A gente gostando não é difícil não, mas é bem puxado. De acordo com a última pesagem da Associação de Gado Holandês da região, a fazenda produz uma média de quase 34 litros de leite por vaca dia e já chegou a 38 litros. Hoje a Fazenda Esperança busca aumento de produção de leite, volume de proteína, úbere, vida produtiva e também fertilidade de filhas. Hoje a gente realiza o genoma, né, de todos os bezerros nascidos na fazenda. A ferramenta que a gente trabalha é o Clarified. Então a bezerra nasce, é feito o genoma e através desse genoma a gente usa nosso plano genético e aí a gente ranqueia esses animais através do programa do Clarified. Através dessa seleção, a fazenda se tornou referência, não só na produção de leite, mas também na produção genética. Juntamente com a equipe da Semex, o veterinário Cristiano do Couto Costa, da Clínica da Vaca, avalia os melhores touros da bateria Semex e, através das ferramentas Semex Works e Optimate, faz o acaselamento das doadoras. Já temos novilhas, né, filhas de touro e munte. E com certeza esses animais são mais resistentes à doença, né? E quando a gente olha a questão de mortalidade entre touros imunde e touros que não são imundes, a mortalidade de bezerras é menor nos touros imunes. E esse empenho da Edivânia e do Júlio já serve de inspiração para os dois filhos. Por aqui, a sucessão familiar é uma escolha muito bem pensada. Foi uma escolha. Eu até pensei em fazer outro curso, eu ia fazer odontologia, porém eu mudei porque tá no sangue, eu gosto de mexer com os animais. Já deu para ver quem manda aqui, né? Não, aqui é a mulher que manda, né? Bom, eu sigo falando de oportunidade de negócio para você e destaco agora a oportunidade para você adquirir uma propriedade rural em uma das regiões mais produtivas do país. É o leilão judicial da Fazenda Três Meninos que coloca à sua disposição terras prontas para a pecuária no estado de Goiás. Acompanhe mais detalhes na reportagem do José Cunha. O dito popular não deixa dúvida. Quem compra terra não erra. E para quem quer acertar ainda mais na decisão de investir em uma propriedade rural, nada melhor do que fazê-lo em uma região de terras produtivas, com aptidão para a pecuária, como é o estado de Goiás. Aqui surge uma grande oportunidade para você fazer o seu investimento. É o leilão judicial da propriedade rural denominada Fazenda Três Meninos. A propriedade possui uma área de 315 hectares e está situada na rodovia Jataí-Serranópolis, quilômetro 24, no município de Serranópolis, em Goiás. É banhada por uma represa e um córrego, com pastagens prontas para a pecuária, casa para sede, galpão com despensa, 2 currais, energia elétrica e área de reserva legal. A segunda praça será no dia 23 de dezembro de 2019, com 50% de deságio sobre o valor da primeira praça. Lembre-se, num leilão judicial você terá todas as garantias jurídicas. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 3047 9800 ou pelo endereço eletrônico lute.com.br/Serranópolis. A agropecuária brasileira produz para atender, em primeiro lugar, a demanda interna e só depois disso é que vai atender aos pedidos externos de exportação. Foi o que disse neste final de semana no Rio Grande do Sul a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E nós vamos agora até São Paulo, ao vivo na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vou conversar com Walter Puga Júnior para saber mais detalhes sobre este assunto. O que ocorre é que nós podemos ter dificuldades para atender a demanda do consumidor brasileiro, né, Puga? Bom dia.
Bom dia a você, bom dia a todos. O que a ministra, na verdade, comentou é mais um desejo do que, na verdade, um fato. Porque com o dólar em alta, como se sabe, a perspectiva do produtor brasileiro e do exportador brasileiro é ganhar mercado externo. Portanto, se o dólar continuar nesses níveis que nós temos visto, lógico, há um incentivo à exportação. Mas a ministra, lógico, tem um trabalho político também, e ela disse nesta sexta-feira que a prioridade do setor agropecuário é abastecer o mercado brasileiro e apenas depois atender a demanda externa. Segundo a ministra, há um mercado interno grande e robusto. Bom, aí temos também uma outra preocupação. O consumidor brasileiro está reagindo? Está. Recentemente, em novembro, as compras nos supermercados cresceram mais de 5%, segundo a Associação Brasileira de Supermercados, a ABRA. De fato, há um entusiasmo maior neste final do ano, a perspectiva de que o consumidor brasileiro volte às compras, mas o fato, eu volto a insistir, é de que mais um desejo nosso de que a agropecuária trabalhe para o mercado interno do que para o mercado externo. Na verdade, os fatos mostram que a perspectiva é que exportemos muito mais em 2020, portanto, teremos uma alta dos preços aqui, uma inflação que estava sob controle pode sair um pouquinho desse controle, vamos dizer, muito bom que nós tivemos neste ano. O fato é que há uma preocupação mesmo, mas já há estudos mostrando que, no caso da carne, por exemplo, 20% é destinado à exportação, carne bovina, 80% fica para o consumidor brasileiro. Essa perspectiva deve mudar para 75% no mercado externo e 25% para o mercado externo. Ou seja, o consumidor brasileiro vai pagar mesmo um pouco mais se quiser ter carne bovina no prato. Portanto, é mais um desejo da ministra do que um fato com perspectiva de algo ocorrer. Segundo a ministra, nós teremos aí, com essa competição no exterior, com essa demanda do exterior, né, uma qualidade melhor aqui internamente, ou seja, as exigências são maiores lá fora e o consumidor brasileiro ganha, portanto, temos que cuidar da qualidade. De fato, a régua está subindo, qualidade do leite, qualidade da carne, qualidade dos nossos insumos tende a melhorar. Mas é esperar para conferir. Não é tão simples assim exigir que a agropecuária fique, num momento como esse, apenas de olho no mercado interno. É o maior? É. Mas a perspectiva de ganhar mercados fora do Brasil é muito importante. E eu aproveito também para lembrar que a partir de hoje os pescadores daquelas áreas atingidas por óleo, viu, Adriano, receberão uma bolsa. Isso começa a partir de hoje. O auxílio emergencial que será concedido a quase 66 mil pescadores profissionais artesanais de áreas afetadas por aquele óleo que atingiu o litoral brasileiro começa a ser pago agora, nesta segunda-feira, a partir de hoje, e vai até 23 de dezembro. Esse auxílio emergencial foi criado por uma medida provisória, beneficia justamente os pescadores artesanais que atuam em municípios de 9 estados do Nordeste, também do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que foram atingidos por aquele vazamento de óleo, tiveram problemas para trabalhar. O auxílio não é tão grande, não. Ele é inferior a R$ 2.000, será pago em 2 parcelas de R$ 998. Esse benefício não interfere naquele seguro defeso, né, que é concedido aos pescadores. É um auxílio emergencial para socorrer os profissionais, os pescadores, nesse momento aí mais delicado, já que foram prejudicados por aquele óleo que até agora não se sabe direito de onde veio, viu, Adriano? Há quem diga até agora que veio da África, veja, há muitas suspeitas, não há esclarecimento ainda sobre isso. É com você. Porque eu vou falar um pouquinho de mercado agora. Semana passada terminou bem para a Bolsa, para o dólar, né? Tivemos aí um novo recorde, acima de 112 mil pontos a Bolsa. E não foi anunciado ainda, mas já está pronta a fase número 1 do acordo comercial entre China e Estados Unidos. Como que isso pode interferir nos negócios aqui no Brasil? Olha, positivamente, segundo analistas de mercado e mais do que isso, autoridades de relações exteriores do país. Agora, vamos lembrar que essa fase 1 do acordo Estados Unidos-China deve mesmo expandir as exportações dos Estados Unidos, segundo um representante comercial dos Estados Unidos, que comentava neste final de semana em programa de televisão. Essa fase 1 do acordo Estados Unidos-China vai quase que dobrar as exportações dos Estados Unidos para a China ao longo dos próximos 2 anos e já está
totalmente concluída, apesar da necessidade de traduções, revisões no texto. É o que afirmava o representante de comércio dos Estados Unidos, o Robert Lighthizer, neste domingo, para uma rede de televisão americana. Lighthizer falou no programa Face the Nation, da CBS, disse que haverá alguns retoques de rotina no texto, mas que isso está totalmente concluído. Oficialmente, esse acordo ainda não foi anunciado. Agora, o acordo que já foi anunciado previamente na sexta-feira, depois de mais de 2 anos e meio de negociações, com interrupções constantes aí, né, nas discussões, vai reduzir algumas tarifas dos Estados Unidos sobre bens chineses, em troca de cerca de 200 bilhões de dólares de compras que a China faria em bens agrícolas, industriais e de energia lá nos Estados Unidos. Mas o secretário de Comércio americano, Robert Lighthizer, disse que o sucesso do acordo dependerá das decisões de autoridades em Pequim. Em última instância, ele disse, o funcionamento desse acordo vai ser determinado por quem está tomando as decisões na China e não nos Estados Unidos. Ou seja, a bola agora está na mão da China. Bom, a China suspende de fato as tarifas sobre produtos americanos, isso era para ser implementado a partir de ontem, teria concordado já em comprar 200 bilhões de dólares, situação bem, vamos dizer assim, clara nesse sentido, pelo menos até agora. E o que dizem as autoridades do Brasil? Bom, o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Marcos Troio, disse que o alcance desse acordo comercial entre Estados Unidos e a China é algo positivo para o Brasil, independentemente da perspectiva de maiores compras da China de produtos agrícolas norte-americanos. Segundo ele, o Brasil está trocando as telhas de sua macroeconomia, então é muito melhor você fazer isso num momento do sol brilhando lá fora, de estabilidade econômica, do que no momento de trovoadas e chuva pesada. Resumindo, esse acordo com os Estados Unidos seria bom para o Brasil porque reduz aquela perspectiva negativa de crescimento da economia mundial. Portanto, há mesmo uma perspectiva muito boa. E como está a economia do nosso grande comprador, que é a China, né? A China tem meta de crescimento ao redor de 6% agora em 2020. É o que dizem fontes ouvidas por agências de notícias em todo o mundo. Então, de olho no nosso maior cliente. Nosso maior cliente deve crescer 6% em 2020. Alguns economistas até melhoraram suas previsões para o PIB da China em 2020, citando aí uma perspectiva melhor para a atividade econômica. Se a China está bem, nós também estaremos bem. O nosso índice Bovespa encerrou a semana com nova máxima depois do anúncio desse acordo, que ainda oficialmente não foi anunciado entre o Brasil e a China. Veja, a 112.564 pontos, nosso índice Bovespa subiu 0,33%. Chegou a operar acima disso, chegou a se aproximar de 113 mil pontos. Lembrando sempre que o nosso índice Bovespa, que você tem como informação, é em reais, portanto está crescendo muito, está recuperando, mas fechou na máxima na sexta-feira, hein? Depois desse anúncio da fase 1. Na semana, o índice Bovespa acumulou alta de 1,3%, ampliando a alta em dezembro para 4% e o ganho para mais de 28% este ano. Então, o índice Bovespa teve forte recuperação. O que ocorre com o dólar? Bom, vamos para o dólar. O dólar, de novo, voltou a subir, né? Com o anúncio desse acordo praticamente pronto, o dólar subiu quase 0,5%, voltou à faixa de R$ 4,10 mais 96 no fechamento, chegou a passar de R$ 4,11 e deve rondar esta semana na faixa de R$ 4,10. Não há expectativa de que o dólar venha a ceder um pouco mais. Tampouco que o dólar suba rapidamente de novo para a faixa de R$ 4,20. De olho na informação, que nós temos dólar na faixa de R$ 4,10 e temos a Bolsa ainda ampliando, vamos dizer, pontuação. De olho no que ocorre, porque a partir do ano que vem teremos aí algumas mudanças que devem trazer melhoria para a economia brasileira. Isso é muito importante. De olho na informação, planeje com cuidado 2020. É um crescimento, mas não é um crescimento astronômico. Não há perspectivas muito grandes. Eu vou encerrando por aqui minha participação. Eu volto com vocês em Campo Grande. Valeu, Puga. Obrigado. Um ótimo dia, uma ótima semana para você. Bom, com essa participação do Puga, a gente encerra também esta edição do Bom Dia Produtor. Lembrando a você que mais informações você pode obter acessando www.sba1.com. Desejo uma semana abençoada para você. Reforço o convite, amanhã a partir das 7 horas, estamos juntos em mais uma edição do Bom Dia Produtor aqui no canal do Boi. Tchau, tchau.